Gente, tudo bem? Hoje eu demorei um pouquinho, né, pra gravar o vídeo. Já são mais de 5 horas da tarde. Confesso que esse terceiro capítulo do livro é um capítulo bem complexo, que se trata de um assunto bem polêmico, né, que é a questão da lei. O Luciano Subirá, ele, meu Deus, cada vez eu fico mais, assim, perplexa com as verdades que ele coloca, com a facilidade que ele expõe, né, cada assunto. E achei muito interessante. Vou compartilhar com vocês o que eu mais gostei. E no final eu vou falar uma parte final do livro aqui que eu achei espetacular. Que se você, assim como eu, tinha alguma dúvida sobre lei, se acabou, se não acabou, se a gente tem que viver na lei, se não tem, essa passagem que ele colocou aqui vai mudar o seu conceito e vai abrir sua mente. Só queria mostrar para vocês que é um capítulo muito completo e complexo. Ele tá falando da lei, então ele vai desde o início, né? Ele tá falando sobre Abraão e ele vai discorrendo, né? E o que eu acho super interessante em tudo que o Subirá escreve é que ele vai pautamente na Bíblia, assim, é muito, muito top. Porque ele tá dando a opinião dele, tá falando o que ele sabe, mas ele tá comparando com a Bíblia, e mais que comparando, ele tá confirmando. Então, isso é muito interessante. Aí ele fala do propósito da lei. É um assunto muito complexo, por isso que eu até falei no início do vídeo, que realmente eu demorei um pouco para chegar, né, para fazer o vídeo, porque realmente é um assunto bem, bem complexo. E eu fiz uma setinha aqui que é uma parte que eu queria mostrar para vocês, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que ele coloca, né? Ele coloca de uma forma bem transparente que a lei ela serviu como tutor, como algo para nos mostrar que se não houvesse uma outra oportunidade, se não houvesse uma nova aliança, nós não iríamos conseguir. Então, com esse terceiro capítulo, para mim, ficou muito claro a respeito de lei, a respeito de graça, né? E, cara, se você tiver a oportunidade, leia esse livro, sabe? Porque vai muito além do que a gente pensa que sabe. A gente precisa ter a humildade de entender que a gente nunca sabe tudo. Sabe, por mais que a gente estude, por mais que a gente ministre, por mais que a gente seja da liderança, seja do altar, você nunca vai saber de tudo. Sempre vai ter algo que alguém pode te ensinar, sempre vai ter algo que um livro pode te ensinar. E a gente precisa ter essa humildade de entender, cara, eu não sei de tudo. Mas mais que isso, a gente precisa também ter a humildade de falar, eu preciso aprender. E nada que seja a respeito de Deus ou a respeito da Bíblia é muito. A gente nunca sabe muito. Então, se dê essa oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia, de aprender mais sobre essas coisas, porque a gente precisa aprender para poder ensinar, né? Tem uma frase muito conhecida que eu não vou saber o autor, mas até já citei ela algumas vezes, que quem não senta para aprender jamais ficará de pé para ensinar. Então, isso é uma verdade muito, muito certa. Imagine que você acabou de fazer uma refeição com alguns dos seus amigos e está preparando para deixar o restaurante. E um dos seus amigos menciona que tem molho de espaguete no seu queixo. Isso faria com que seu amigo se fosse uma má pessoa? Na verdade, ele estaria lhe fazendo um favor, ainda que lhe deixasse constrangido por um momento. E se você estivesse comendo sozinho, fosse ao banheiro e no espelho você visse que tem molho de tomate no seu queixo? O espelho seria algo ruim porque ele fez ver o seu problema? Você deveria ficar com raiva do espelho e quebrá-lo? Claro que não. O problema não tem nada a ver com o espelho, o problema está em você. Mesmo que o espelho pareça estar fazendo algo ruim, ele está, na realidade, revelando o problema sobre o qual você precisava saber. Somente uma pessoa insensata se queixaria no espelho. Contudo, aquele espelho tem limitações. Ele somente pode mostrar onde está o molho, mas ele não pode limpá-lo por você. Da mesma forma, a lei que veio por meio de Moisés revela o seu pecado, mas não pode removê-lo. A lei é o professor que ensina onde você errou. Você precisa de um Salvador. E é aí onde Jesus entra com a graça e com a verdade.
A lei por si mesmo é boa, mas revelou algo em nós que não era bom. O problema não estava na lei, o problema estava em nós. A lei não criou o problema, ela simplesmente revelou o problema, que era intrínseco à nossa natureza caída e que se manifestou através do nosso comportamento pecaminoso. A lei revelou o problema. Jesus é a nossa salvação.